nós para mais um vlog da Alcateia, falando sobre literatura, sobre o mundo dos livros e o mundo do leitor, para te dar umas dicas e de repente fazer uma brincadeirinha. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Carol. Olá, tudo bom? E a gente está fazendo uma dobradinha, já que eu estou aqui em Porto Alegre, né, para a Feira do Livro e para séries de cursos e workshops. E a gente resolveu fazer essa dobradinha aqui para você. A nossa dobradinha, essa é a Luna. Luna ela não aprendeu a ler ainda, mas ela está em processo evolutivo, né, Luna? E a gente resolveu fazer essa dobradinha aqui para mostrar para você o pior e o melhor do mundo literário. É claro que não é o pior do mundo nem da nossa vida inteira, porque não dá, a gente não tem nem memória para isso agora. Mas a gente pegou assim, deu uma olhada e a gente lembrou assim, o que foi de pior e de melhor que a gente leu ultimamente, ou pelo menos que ficou mais na memória. Então, vamos começar com o melhor. Carol, mostre um melhor seu, um top. Eu tenho vários tops esse ano que eu li bastante coisa, mas eu vou escolher dois que me marcaram bastante. O primeiro foi A Maldição do Tigre. Na verdade eu li esse livro em inglês e agora a editora Aquilo está lançando ele, foi lançado há pouco tempo. Esse livro aqui eu comprei na época por causa da capa, porque eu tinha achado muito bonita. E claro, a história, né, o fato de ter uma magia, parte de magia, parte de fantasia, é quase um conto de fadas essa história. E ela me encantou muito. E eu me considero esse um dos melhores livros que eu li esse ano. É uma história, é uma série, né, na verdade. São 5 volumes, esse aqui é o primeiro. E eu estou bastante ansiosa, agora está saindo o terceiro nos Estados Unidos, eu já estou com ele, já comprei, né, estou esperando ele chegar. Mas eu acho que todo mundo deve conhecer, pessoas que gostam de fantasia, que gostam de romance. Tem que dar uma chance para esse livro, dar uma olhada nele, que eu acho que vai gostar bastante. Qual editora? É a Arqueiro, que é um selo da editora Sextante. É um trabalho gráfico fantástico. Assim. Muito bonito. Né? O segundo é uma autora de São Paulo, que também teve uma história muito interessante na vida dela. Nesse livro passou por várias editoras, que é o livro Perdida, da autora Karina Risse. Ele também é um romance muito divertido e na época que eu comprei foi por causa de indicação de blog, né? Eu tinha visto vários blogs falando muito bem desse livro e inclusive ela conseguiu editora por causa dos blogs, por ajuda dos blogs, né? Porque ela não tinha editora, ela estava fazendo por conta. Aí ela conseguiu ser convidada pela editora Baraúna para fazer o livro. E esse livro é fantástico também, para quem gosta de romance, principalmente de romance de banca, e gosta de coisas engraçadas também, porque essa é uma personagem que ela é do século XX, ela é fanática por tecnologia, e por causa de um celular, meio que uma fada leva ela para o século XIX, e ela acaba encontrando não chega a ser um nobre, mas ele é um fazendeiro do século XIX, e ela acaba meio que se envolvendo com ele, só que ela é uma pessoa que tem todo esse conhecimento do século XX, da tecnologia, e ela tem que aprender a viver sem nada lá no outro século. Inclusive sem as roupas, que ela não tinha nem roupa quando ela foi. Ela estava só com a roupa do corpo. Então ela andava de tênis com um vestido longo, e ela tinha que aprender a usar o banheiro, que era bem diferente do que era nossa. Era muito engraçado, tem várias cenas muito divertidas aqui. E eu acho que muita gente, as pessoas deveriam conhecer esse livro, conhecer o trabalho, principalmente dos autores nacionais, né? A Ed também fez um trabalho maravilhoso. E as pessoas têm que dar uma chance para os autores brasileiros, que são realmente muito bons. Brasil! Muito legal. Eu vou mostrar agora os meus melhores, tá? Se a Luna deixar. Toma que a filha é sua. Toma. Olha só. Os meus melhores não são assim, os melhores do mundo, como eu falei, tá? Mas são 2 livros que eu achei muito agradáveis, que eu gostei muito, que foi o Charlie St. Cloud e, para mim, o Belas Maldições, que realmente é o melhor livro que eu já li, como eu falei, contemporâneo. Dos não contemporâneos, eu tenho como favoritos Os Três Mosqueteiros e O Morro dos Ventos Vivantes, que foram livros que me marcaram muito pelo texto. Um dia eu falo deles, tá? Mas no momento contemporâneo mesmo, realmente, esse aqui é o melhor que eu já li. Tá? Esse aqui eu já fiz a resenha dele, então qualquer coisa você dá uma procuradinha aí no link do Alcateia, que você vai ver a resenha desse daqui, que é do Neil Gaiman, né, conhecido pelos quadrinhos, e é uma obra absurdamente maravilhosa. O Neil Gaiman nunca me decepciona. Algumas pessoas às vezes reclamam de algumas traduções mal feitas dele, mas não nesse livro. Esse livro tem uma produção muito bonita, muito boa, e a história é muito empolgante, né? Como você vai ver na resenha, o resumo basicamente é um anjo e um demônio que vivem no plano físico aqui da Terra, fazendo suas tarefas,
e quando chega o momento do apocalipse com a chegada do anticristo, né, que é uma criança, né, que está para nascer de acordo com as profecias de uma bruxa lá que ele cita. E aí o demônio, que é o Crowley, né, que é o personagem basicamente inspirado, você percebe que é o Neil Gaiman, e o anjo acabam se unindo para evitar esse fim do mundo. Então, assim, é uma história divertidíssima. O Neil Gaiman é maravilhoso. Tem uma cena que a gente morre de rir, que é uma cena em que o Crowley ele está fugindo de outros demônios que estão perseguindo ele pela linha telefônica. Eles conseguiam, mesmo com a matéria assim, sendo físicos, eles conseguiam às vezes fugir especialmente pela parte de eletricidade, né? E aí ele consegue parar, na verdade ele foge pelo fio do telefone. E aí ele consegue parar numa sessão de telemarketing. E na hora que assim, ele consegue dar o olé nos demônios, então os demônios vão parar na sessão de telemarketing. E aí os demônios matam todo mundo. Então é uma coisa, você vê que é aquela catarse de você ver aquelas pessoas que ligam para você no banho, que cobram conta, que cobram a dívida, que falam, senhora, podemos confirmar os dados? E eles matam todo mundo. Então assim, é uma cena hilária, assim, você morre de rir. Ele faz várias brincadeiras também durante o livro. Então assim, é muito gostosinho. E espero que um dia vire filme, porque assim, o filme desse ia ser muito legal. Então esse pra mim é realmente topo de linha, assim, é o melhor que eu li recentemente. Nessa questão de autor famoso contemporâneo, esse aqui é o melhor. Lá vem o cordão dos puxa-saco, dando vivas aos seus maiorais. Quem está na frente é passado para trás, e o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. Melhor. Esse daqui é do Ben Sherwood, que é Morte e Vida, Severina? Não, Morte e Vida de Charlie St. Cloud. E tem o Zac Efron na capa, ó, olha só. Quando ele apareceu na livraria, Patrícia imediatamente ligou, Red, achei o Zac Efron na livraria, você precisa comprá-lo, precisa levá-lo para casa. Na verdade, a gente viu o filme primeiro, né, porque eu estava fazendo pesquisa pro Lua das Fadas e o Anjo era baseado nele. Eu não conhecia ele, não tinha nada dele, aí eu comecei a ver todos os filmes que ele tinha feito. Por minha sorte, ele tinha feito já o Me and Orson Welles, que é muito bacana, né, que é o Orson Welles e eu, e tinha feito esse Charlie St. Cloud, que é uma graça de filme, muito gostosinho, uma delícia. E aí eu, claro, quis ler o livro, até porque eu gosto de, estou tentando comparar, né, estou tentando entrar no século XXI e ler livro mais novo. Esse livro aqui é uma gracinha, é muito bem escrito. Eu gosto muito, os personagens são bem cativantes, são pessoas normais, não são pessoas assim excepcionais não. E é um livro assim bem espírita. Uma coisa que eu acho interessante nesse autor é que assim, o Charlie ele é um coveiro. Né? E o Renato até brincou comigo no filme. Você já imaginou que você entraria num cemitério e encontraria o Zac Efron como coveiro? Eu falei, jamais, esse é um fantasma, porque não tem como você encontrar o Zac Efron como coveiro no cemitério. Mas o autor, né, o personagem tem essa profissão e o autor fez uma pesquisa profunda da área. Ele chegou a trabalhar algumas semanas como coveiro no cemitério. Chegou lá e pediu, posso trabalhar aqui como coveiro, que eu estou fazendo pesquisa para o livro? Eles acharam esquisito, mas deram emprego para ele. E ele aprendeu um monte de coisa aqui que você vê, que como é que se desce o caixão, qual o nome da máquina, quem inventou, o serviço de bombeiro. É muito legal. Assim, a parte de pesquisa dele, que é uma coisa que falta em muito autor nacional ainda, e essa parte de pesquisa de seriedade, de você simplesmente não inventar da sua cabeça e considerar que as pessoas vão engolir aquilo. Basicamente a história é esse rapaz, né, o Charlie, ele muito novo ainda, ele perde o irmãozinho mais novo por causa de um acidente de carro, com a culpa dele. E ele nunca se recupera disso. Só que aí, ele, que chegou a ter um minuto de morte, ele volta com o dom de ver fantasmas. De ele ver o irmãozinho dele que nunca faz a travessia. E aí ele vive em função desse fantasma, ele vive em função desse espírito e dessa amizade. E eles brincam, ele vive praticamente com isso, ele sabe que só pode se encontrar com o irmão em um determinado horário, que é geralmente no entardecer, no cemitério. Por isso que ele também vira coveiro, né? Ele quer trabalhar e ficar ali por perto. E é claro, coisas vão acontecendo e ele tem que ter uma escolha entre seguir a vida dele adiante ou continuar vivendo no passado, apegado à culpa dele. O livro é muito fofo, o filme teve que envelhecer um pouquinho o personagem principal e também diminuir as janelas de tempo entre um e outro, né, para poder encaixar o Zac Efron que não dava. Eu achei a escolha do filme muito boa, né, o elenco inteiro é muito bonitinho, é muito convincente, inclusive com a participação do Ray Liotta, que eu adoro, mas só faz papel de maluco, e nesse a gente fica achando que ele vai pular em cima do Zac Efron com uma faca a qualquer momento, mas é um personagem também super cativante. O filme fez umas adaptações, óbvio.
Mas o livro, ele só peca, só tem um probleminha nele. Ele é um pouquinho didático demais nessa parte espírita. Ele explica demais, coisa que o filme pula, né? E aí ele acaba se tornando um pouquinho assim, espírita. Assim, tem uma hora que você acha que vai reduzir pegar as varetas, você fica meio confuso. Mas ele é legal, assim, pra quem não conhece, assim, é uma fantasia, é uma ficção e, claro, totalmente embasada, porque o autor fez pesquisa. Então ele não é só embasado no sentido de coveiro, mas ele também é embasado no sentido de espiritualismo mesmo. Eu achei que foi uma boa pesquisa que o autor fez. O livro é divertido, tem umas boas cenas, inclusive a descrição da cidade é muito legal, a descrição das pessoas, essas pessoas existem, a cidade existe, ele fala sobre como é o making of do filme, do livro, no final. Então, assim, eu achei extremamente simpático, gostei pra caramba e vale a pena uma lida. Tá legal? Gostando do nome do Zac Efron, o livro é muito legal. Então, esses foram os meus 2 melhores. Meninas. Meninas. Okay. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Thank you, man. Appreciate it. You're ready to go to Brazil. Cheers. Fala um pior seu aí, um erro que você cometeu na hora que você entrou na livraria. Bom, eu também vou falar a respeito do que eu li esse ano, porque escolher o pior entre os piores é muito complicado, né? Então, esse ano eu acabei comprando esse livro, que é A Garota da Capa Vermelha, que todo mundo já deve conhecer, que já teve o filme, né, com a atriz, eu nem lembro o nome dela, mas a diretora do Crepúsculo, né? E esse livro, na verdade, ele veio depois do filme. Ele foi escrito como um complemento para o filme. Só que eu achei o livro melhor que o filme. O filme realmente achei muito fraco. Ele é muito bonito visualmente, mas ele é fraco em matéria de história. Só que o livro tem um defeito muito grave. Ele não tem o final. Então, eles fizeram isso como uma marketing para o filme, né? Então o livro foi lançado antes do filme, um pouco antes do filme, e o final seria liberado quando o filme lançasse no cinema. Então não pode nem fazer promoção, né? Grátis, capítulo final, porque não tem. Nem isso você leva. Tu tinha que olhar pelo site para saber o final do livro. Como eu não tinha paciência para esperar, eu acabei baixando a parte do final em inglês, porque o filme já tinha saído nos Estados Unidos e essa promoção já tinha acabado. Mas eu achei isso muito ruim pro leitor que quer comprar o livro só para ler o livro, não ter que ver o filme, e acabei dando uma nota muito ruim. Mas a história em si, ela não é tão ruim. Até o livro é muito legal. Mas eu acho que é, de repente, uma percepção nova. Você inventa o fim na sua cabeça. Você termina de ler, você vai pra sua cama e você compõe o fim como você quiser. Deixa de deixar um livro. Que na verdade, eles têm, aqui tu tem que descobrir quem é o lobisomem. Eles não mostram quem é o lobisomem que tá atacando a vila. Aí tu só vai saber no final. Por isso, esse final eles esconderam. Tu não fica sabendo quem é o lobisomem. Eu não queria ser o editor desse livro agora, eu não queria mesmo. Mas então... Você imagina uma caixa de e-mails dessa editora. Assim, a história é muito bonita. O livro é visualmente muito bonito, graficamente. Qual a editora? É a ID. Não sou eu. ID. A editora ID. Ele é muito bonito graficamente, mas tem esse probleminha de vocês terem que olhar o final na internet, porque não tem ou se não ver o filme. Porque é o que diz o final. Muito bom. Mas foi isso. Não é uma história ruim, mas é só uma história que tem um probleminha no final. Ok. Eu vou mostrar um dos meus piores também, não é o pior, mas assim, é um dos que eu joguei na parede. Eu tenho o hábito de quando eu não gosto do livro, eu taco ele na parede. Eu sei que o livro não tem culpa, eu sei que é uma pena, assim, mas na hora eu preciso extravasar, eu preciso de uma catarse, eu preciso, senão eu dou uma surtada. Então, esse aqui foi hoje, na verdade eu não joguei ele na parede, lembrei por quê? Eu estava presa no ônibus, porque eu estava indo para São Paulo, e aí eu não tinha outra opção a não ser terminar, porque estava chatíssimo. E aí eu terminei, e não deu pra jogar, porque senão eu ia acertar alguém dentro do ônibus, não ia ser legal. Então não deu pra jogar, fiquei mordida com isso, mas dei ele pra Carol porque eu não quero ir na biblioteca. O livro é A Estrada da Noite, de Joe Hill, da editora Sextante, o que me deixou muito frustrada, porque a Sextante é uma excelente editora e, sinceramente, esse livro é muito ruim. Tá? E aí depois eu fui saber, claro, que o Joe Hill é filho do Stephen King. E aí estão assim, enchendo a bola dele, falando que ele é o novo mestre do terror. Ele é o melhor escritor de terror de todos os tempos, de todos os terrores e todos os castelos assombrados. E eu não li por causa disso, eu não comprei por causa disso. Eu comprei, na verdade, esse livro por causa de uma amostra grátis que eu recebi no aeroporto, numa das minhas viagens.
onde eu recebi a amostra grátis do Crepúsculo, do Último Templário e da Estrada da Noite. Olha só qual foi a minha escolha, né? Que tragédia. Assim, o Crepúsculo não estava ruim, mas não era o meu estilo de leitura. Eu achei a personagem principal extremamente chata. Aí eu não aguentei, olha só, ela estava até interessante, mas eu não vou aguentar essa personagem, eu vou ter que matá-la em algum momento. Aí eu não quis ler, prefiro ver os filmes. Já o Último Templário estava maneiro, mas eu acabei me interessando muito pelo primeiro capítulo. Os dois capítulos estavam na amostra grátis desse daqui. A história é muito interessante. É um ex-roqueiro, tipo um Steven Tyler da vida, assim. Já coroa, assim, 60 e poucos anos, já aposentado, morando com uma ninfeta gótica, meio rica, assim, cheia de atitude, chata pra caramba também, porque é aquelas adolescentes, assim, que sabem tudo, que enchem o saco, e ele também é um cara que é meio grosso, e ele resolve, assim, ele é entediado, né, não tem nada pra fazer, ele resolve comprar um fantasma pela internet. Aí ele compra o fantasma no eBay. Que estavam leiloando o fantasma. E aí ele foi, deu o lance e comprou o fantasma. E aí mandaram para ele, mandaram entregar o fantasma para ele na forma de um terno, né, velho. E a partir daí ele passa a ser perseguido por um fantasma típico de filme de terror, desse que tem olhos que fazem assim, aqueles que aparecem assim para você, assim bem, o grito, sabe? A ideia é muito legal, o começo é muito bom. Os primeiros capítulos, acho que até o quarto capítulo, é muito legal. O problema é que a partir do quarto capítulo, a história fica igual. Ele entra no carro para fugir com a namorada mala, e aí eles seguem pela estrada. Aí eles vão tentando resolver aqueles problemas internos deles, assim, e tal, e o fantasma atrás deles. Aí eles vão, discutem a relação, e o fantasma atrás deles. Aí eles vão e pensam no passado, e o fantasma atrás deles. E fica nisso, não tem ponto de virada, não tem surpresa, não tem emoção, não tem aventura. É isso até o fim. Então, assim, tem uma hora que você não aguenta mais, porque não muda. Assim, a impressão que dá é que o editor mandou o cara enrolar pelo aquele número de páginas, porque de repente seria um excelente conto. Mas não é um bom livro de quantas páginas isso aqui teve? 320 páginas, 315 páginas, assim, para você, por 300 páginas, ficar falando nada. Assim, você fica contando, e assim, os dramas deles não te convencem, os dramas daqueles personagens não chegam a ser convincentes. Aí tudo bem, aí você finalmente chega no fim. Eu cheguei no fim porque o raio do ônibus estava lá engarrafado, eu tive que parar, tive que ler. Aí eu fui até o fim. E o final não faz sentido. O final ele é muito... Ele tenta dar um final mega feliz, assim, onde todos ficam muito felizes, e não dá, não convence. O problema é que não foi convincente. E eu achei esse livro excepcionalmente ruim. Eu fiquei impressionada, assim, como ele é ruim. E eu não sei como é que é a venda dele, não faço a menor ideia. Até porque o público geralmente compra pelo marketing, pela propaganda e pela boa exposição. Boa exposição ele teve. Ele até voltou recentemente para a bancada, como a gente chama, que é aquela área que vende mais. Né, assim, isso é 9,90. E tá 9,90 no Submarino. Eu não compraria mais ele, muito. Mas assim, é um livro realmente ruim. Eu não li outras coisas de Joe Hill. Gosto do Stephen King, mas realmente eu achei que isso aqui foi um marketing enganoso em cima dele, e estou espantada de um editor não ter visto isso, porque tô para ver alguém que tenha gostado desse livro até agora. Eu não gostei, não compraria, não indico, então essa aqui é a minha não dica para você. Agora, Carol, tirando um livro sem fim, assim, tirando uma história sem fim, o que você considera imperdoável num livro para você? Imperdoável. Que você acha assim, você começa a ler, você meu Deus, isso é imperdoável, essa cena não perdoa essa história, não quero mais ler, alguma coisa assim. Pra mim o fim que não tem sentido, é uma coisa que você não concorda. É a pior coisa que tem. Eu acho que, assim, fim que não condiz. Olha, você tá lendo pra chegar ao fim. E o fim tem que ser razoável, pelo menos. Eu não gosto de uma mensagem muito ruim. Não é ruim não, uma mensagem ruim. Assim, o livro que me mostra até um final, assim, final é condizente. Ok, então o assassino matou todo mundo, matou o cachorrinho, matou a criancinha, matou a família inteira e saiu impune. E aí alguém vai falar,
Ah, gente, mas isso acontece. Olha só, se eu quisesse ver realidade, eu vejo o 98. Eu não estava lendo o livro. E assim, a ideia é, isso é óbvio, eu quero o não óbvio, eu quero que ele me conte algo diferente. E sinceramente, eu leio muito o livro pela mensagem. Eu gosto muito do livro pela mensagem. Um livro sem mensagem para mim é cruel e é imperdoável. E outra coisa é a catequização da pessoa pelo livro. Também. Quando é muito tendencioso para alguma coisa, eu acho horrível. Eu também, eu não gosto que me catequizem. Assim, é uma coisa que eu também acho muito irritante. E uma outra coisa que eu não gosto é personagens vazios, personagens fracos. Não fracos de personalidade assim, né? Personagem, porque é claro, existe o personagem que ele é uma pessoa fraca, digamos assim. Mas o que eu não gosto são personagens que eles não são vivos. Eles não te convencem em nenhum momento. Em nenhum momento você acredita que aquelas pessoas existam, porque elas são criadas de uma maneira errada, eu acho. Elas não são honestas. O autor não é honesto, é uma coisa meio esquisita. Eu acho que um livro legal, ele costuma ser muito honesto. Assim, o autor costuma ser muito honesto. Seja o estilo que for, você pode até não curtir o estilo, não curtir o autor, mas você sabe que ele está sendo honesto. E mais uma coisa que eu não suporto em livro, e tem filme também, é a preguiça. Quando eu percebo que não houve uma pesquisa, quando eu percebo erros crassos, erros terríveis, assim, que uma boa pesquisa teria resolvido o problema, aquilo me irrita profundamente. Principalmente quando pegam coisas históricas, fatos históricos reais, e trocam completamente datas, personagens, isso aí realmente não é perdoável. Não é perdoável, não é perdoável. Assim, a coisa de você criar, por exemplo, um personagem que tem uma determinada profissão e você não pesquisa neca dessa profissão, assim, nossa, eu acho isso muito triste, muito cruel. Já vi muito livro assim, especialmente de autor nacional, mas acontece, né? Assim, e cabe ao leitor, claro, fazer suas exigências. Você, leitor, tem muito poder. Tá? Você hoje tem e-mail, hoje você tem internet, hoje você tem acesso direto aos blogueiros, às editoras e aos autores. Você pode dizer o que você não gosta, você pode dizer o que você quer ler, então hoje você tem um poder muito maior. Eu sou do tempo que eu só podia ler Círculo do Livro e olhe lá, e o que tinha na minha biblioteca da escola. Então assim, hoje você tem muito mais opção de reclamar, botar a boca no trambolho. É isso aí, gente, eu também concordo. Então, a gente encerra por aqui. Obrigada por ter assistido a gente, valeu pela companhia. Eu, a Carol e a Luna agradecemos e a gente se vê em breve. É isso aí, gente. Tchau. Então até a próxima. Até a próxima.